Olá meninas, bom dia, né? Agosto, chegou o friozinho, o inverno, por aqui tem feito manhãs de 9 graus, também é gostoso, né? Mas nós estamos aqui hoje para falar sobre tratamentos espirituais. Na verdade, vai ser um bate-papo, tá? Eu vim aqui hoje falar dos tratamentos espirituais, deixando que vocês façam suas perguntas e a gente poder esclarecer uma porção de coisas, né? Vocês sabem quem é aluno, né? Ou já fez o curso, ou está usando alguma das plataformas de tratamentos à distância espiritual, sabe que o meu curso dá bastante enfoque, né, no tratamento espiritual. Então aqui curso de Konidu, que eu estou comentando, e esse curso, além dos tratamentos tradicionais, que é ouvido, físico, emocional, à distância, eu dou um enfoque muito grande para os tratamentos espirituais. Afinal de contas, o fogo é um elemento espiritual, tá? Mas hoje a gente vai estar falando, assim, de todos os tratamentos espirituais que a gente pode estar fazendo, você sendo um terapeuta de Konidu ou não, né? Tem pessoas que não são, que acompanham aqui o perfil, mas não é um terapeuta de Konidu. Mas também tem essa questão dos tratamentos espirituais, tá bom? Então, enquanto vocês vão entrando, eu vou dar 2 recadinhos aqui. Primeiro, que o nosso terceiro treinamento presencial de Konidu para a região metropolitana de Campinas e São Paulo vai ser no dia 6 de setembro. É um sábado, tá? O de agosto já passou, vai ser agora em setembro. E tem poucas vagas para essa turma. Então você, se tiver interesse, você entra em contato para se inscrever. É presencial mesmo, tá? Você vem e vai participar de todo o trabalho de aplicação de Konidu e do curso de Konidu presencial. Outro recadinho, né? Que nossos cones botânicos estão crescendo. Nós temos mais 3 possibilidades novas do cone botânico chegando. Esses cones são feitos de ervas, flores, madeiras, né? Nós já temos essa linha dos botânicos e que são bem usados, bastante usados e são veganos também. Então, vem mais 3 possibilidades, serão lançados amanhã e eles já entram numa divulgação com promoção, tá bom? Então, amanhã vocês já podem estar adquirindo os novos, né? Fechando todo o nosso possibilidades desses cones botânicos. Então, dados os recadinhos, olha, vocês podem começar a fazer perguntinhas que a Jennifer está anotando aqui, tá? E depois eu vou responder. Hoje eu não vou falar muito sobre, né, os tratamentos espirituais, porque é um bate-papo, é uma possibilidade da gente estar fazendo troca, porque as pessoas têm bastante interesse e bastante perguntinha, eu recebo bastante, tá? Sobre os tratamentos espirituais. Tô com o meu desenho aqui de lado, porque não tem como dar uma aulinha, né? Explicar o campo, por exemplo, espiritual, sem dar uma aulinha. E o meu desenho básico aqui, que mostra onde estão os corpos sutis. Uma coisa é você falar de corpos sutis, de dimensões, outra coisa é você visualizar. Então aqui a gente está
né? Com todo o nosso desenho aqui que explica. Se você é aluno, você já viu essa aula, você já está com isso um pouco mastigado, já sabe, né, entender quais são os campos. Se você não é e você acompanha aqui, nesse desenho, que faz parte também do curso, eu tenho aqui a figura de uma pessoa, um homenzinho, né? Uma mulherzinha, enfim, do ser humano, e os corpos sutis, estão bem desenhadinhos aqui, ó. Então, nós temos corpo físico, corpo energético, que envolve aqui, ó, laranja, amarelo, verde, azul e azul, e o corpo espiritual aqui, ó, que é esse violeta. É dele que nós estamos falando hoje, né? Então, olha, eu vou falar um pouquinho desse tratamento espiritual, que é bastante intensificado no meu curso, no meu trabalho. Eu tenho essa visão, né, de olhar não só quem é terapeuta Konidu, mas quem é terapeuta, olhar para o lado sutil, né? Olhar para o lado que não é só energético, porque as pessoas confundem um pouco energético com espiritual. O energético está trabalhando duplo etérico, o espiritual está trabalhando os corpos mais sutis em dimensões mais elevadas, tá bom? Então eu fiz um esqueminha aqui para não sair muito. Então as perguntinhas estão chegando, eu vou responder logo depois, tá? Então vamos lá. Onde está o meu corpo espiritual? Então, corpo físico, energético, espiritual. O corpo espiritual conversa com o corpo físico através do corpo energético. Existe um caminho de alma para corpo e do corpo para alma, tá? Que vai passando por corpo duplo etérico, emocional, mental e chegando no espiritual. Então, esse caminho de lá para cá, de cá para lá. Isso, na verdade, gente, faz parte de um conhecimento consensual. É um conceito de você começar a entender como é que as coisas são, né? Como é que são os universos paralelos, né? Que a gente fala tanto hoje. Os véus que estão caindo para a gente poder ver essas outras dimensões paralelas. Então, saindo um pouquinho aqui do hominho, nós vamos ver o planeta aqui, ó, que tem a mesma aura, né? O planeta tem as dimensões aqui diferentes em frequências, né? São frequências dimensionais diferentes. Isso se chama universo paralelos, né? Então, nós estamos no planeta Terra, estamos ocupando terceira dimensão, mas existem as outras dimensões, tanto que envolve o planeta, que são as dimensões paralelas, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, assim como existe no meu corpo também, tá? Então, eu tenho dimensões paralelas ao corpo físico. Eu vejo só terceira dimensão, mas como está tudo aberto, os véus caindo, a gente tendo percepção, todo mundo falando dessas dimensões paralelas, nós estamos hoje podendo perceber uma sensibilidade maior para isso. Então, aqui se encaixam bem aqueles terapeutas
que tem uma sensibilidade maior, uma percepção maior desses campos, né? Que sentem e não olha só para o físico ou energético, mas sente, né? É uma questão de ser assim, uma percepção do campo psíquico também que está aqui nesse duplo etéreo. Isso vem sendo cada vez mais, vamos dizer assim, explorado pelas pessoas. As pessoas vêm sentindo, hoje elas têm mais informações, né? E tem mais esse aprendizado do que é consciência, né? Do que você está explorando outros níveis vibracionais. Então, muita gente, muito terapeuta fala para mim, olha, eu gostaria de saber como eu me protejo, às vezes até confunde a proteção energética que ele precisa fazer da proteção espiritual, por isso nós estamos falando aqui hoje. Para essas pessoas que têm essa percepção um pouco mais aguçada, a intuição um pouco mais desenvolvida. Se você é terapeuta e recebe o seu cliente, você tem uma percepção do todo, além de olhar o probleminha físico dele, ou emocional, né, que você vai cuidar, você tem essa percepção do indivíduo como um todo. É disso que a gente está falando, de olhar para esses tratamentos espirituais. Aí tem pessoas que falam assim, olha, mas esses tratamentos têm fundamentação religiosa? Pode ter, pode não ter, né? Então vamos lá, o que não é religioso, mas são tratamentos espirituais, tá? São tratamentos que surgiram de egrégoras espirituais. Então, como eu estava comentando, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Aqui não tem as dimensões diferentes, que são universo paralelo. Então, aqui, ó, nós estamos terceira, quarta dimensão, universo paralelo. Ele não está vazio, é um universo cheio de gente, né? Que a gente não tem um corpo físico, mas que a gente sabe que existe. Quinta dimensão, sexta dimensão, sétima dimensão, não é um espaço sem nada, são espaços com estruturas, com formas de vidas diferentes da nossa, que não é físico. Por isso, são mais sutis, não precisam de um corpo físico, mas estão lá. Tá cheio de gente ali, tá cheio de equipes de trabalho ali, tá bom? Então vamos lá. O que não é religioso, que não está ligado à religião? O Reiki Usui, mas ele tem uma equipe lá trabalhando, certo? Lá de quinta dimensão, que ajuda você na sua imposição de energia, porque todo reikiano sabe que a energia não é dele, vem de alguma equipe, tá bom? A yoga, né? A filosofia oriental com os Vedas, aí tem a apometria também são técnicas espirituais. Tem o centro espiritualista, que na verdade ele trabalha terapias, desenvolvimento de processos de estar tratando o outro, que não é só espiritual, né? Ele está usando de técnicas de acupuntura, de floral, de fitoterapia, são centros espiritualistas. A fluidoterapia, que a gente faz através da água. O Konidu
é uma terapia, né? Ele não é espiritual, mas ele é uma terapia que cuida do corpo espiritual. Se você tiver esse olhar, se você tiver o foco, porque o Konidu, ele responde à sua expectativa. Se você quer mudar só, tratar o corpo, ele vai tratar o corpo. Se você espera mais, né, você vai saber conduzir essa energia de fogo de luz para tratamentos espirituais. A homeopatia também é tratamento espiritual que vai trabalhar frequências e que não é religioso, tá certo? Conheço todos, trabalhei em todos. Depois, o religioso, né, que puxa um pouquinho para ele. O centro espírita, umbanda, xamanismo, que trabalham, né, tratamentos espirituais. Os passes que são dados em casas espíritas, a água benta do catolicismo, né? E as cirurgias espirituais, né? Aliás, eu tenho assim, né, a minha experiência vasta com cirurgias espirituais. Por quê? Porque como terapeuta mais sensitiva, né? E eu tenho percepção desses universos, apesar de não vê-los frequentemente, eu tenho percepção, intuição desses universos, né? Eu também já trabalhei em cirurgias espirituais. Então, tudo isso que eu falei, eu conheço a fundo. E aí, eu tenho, assim, propriedade, né, para estar falando dos tratamentos espirituais. Eu sei que aqui tem muitos terapeutas, alguns são de Konidu, outros não, outros são terapeutas, né, que também têm a mesma questão. Porque assim, gente, você é terapeuta, você recebeu uma pessoa para cuidar. Primeiro que você está na sua sala, você não está sozinha, né? Tem sempre uma equipe espiritual que te acompanha. Isso não é religião. Se você trabalha frequências, vai ter equipe de outras dimensões que estão ali para te ajudar. Vamos supor que você é um reikiano, você só faz reiki, aí chegou lá alguém para você atender. Não é você que está trabalhando, é você que é o canal que está recebendo, né, a energia do Reiki Usui passando. Então, na verdade, existe alguém, uma equipe que está trabalhando com você no seu espaço. E aí chegou esse cliente e você vai tratar, vai fazer um Reiki nele. Só que o cliente, ele também não veio sozinho, né? Porque ele tem os acompanhamentos dele, que são proporcionais ao estado mental dele, né? Ao que ele pensa. Então, quando você vai tratar, fazer uma aplicação de Reiki no seu cliente, você deve tratar também quem chegou com ele, tá? É um comando que você faz de todo aquele que entrou ao seu espaço e que você não viu, mas que está lá, também receba o mesmo tratamento e a mesma energia que você está passando para ele. E assim é qualquer outro terapeuta, né? E alguns ficam até preocupados assim, como que eu vou me proteger dessas influências que chegam da pessoa? Chegam as influências da pessoa, né, de estados psíquicos dela mesma e que pode ser externos a ela. A maioria das vezes é interno dela, né, que é mais fácil de você estar lidando com isso. Quando é externo a ela,
você também vai fazer isso, tá trabalhando e também cuidando daqueles que chegam com ela. Isso não é falar de espíritos, é falar dos universos paralelos que existem no mesmo espaço. Então você está ali na terceira dimensão, passando uma energia de quarta, de quinta dimensão, né? São vários frequências que estão disponíveis e que você vai percebendo. Então, os tratamentos espirituais, né, você pode fazer na sua terapia. Eu tenho do Conidu protocolos que só falam disso, né, dos tratamentos espirituais, cones específicos para tratamentos espirituais, mas se você não é, ou se você faz só uma acupuntura, ou se você é só um reikiano, só faz uma barra de Axis, tudo isso você tem que também pegar tudo isso que você percebeu e sentir e encaminhar, tá bom? Encaminhamento para uma dimensão no qual ele se encontra. Então, olha, continuando aqui, dizendo, como eu estava dizendo, que quase todos são terapeutas, as pessoas fazem muita pergunta para mim, por exemplo, pergunta assim, quando eu faço um tratamento de chakras, eu estou cuidando do campo espiritual? Não, você está cuidando do campo energético, né? Todas as nossas terapias, gente, elas cabem e são praticadas nesse laranjinha aqui, ó. Vamos olhar o laranjinha aqui, ó. Corpo físico, duplo etérico. O duplo etérico é o espelho, vamos dizer assim, do corpo físico. Tudo que um tem, o outro tem. Todas as nossas terapias trabalham aqui, inclusive o Conidu. Tá? As terapias existem, todas trabalham esse corpo. Algumas vão além desse corpo, mas nem todas, tá bom? Então, isso a gente, das que vão além desse corpo, a gente pode estar falando uma outra em um outro momento, tá bom? Porque isso é um bate-papo louco. É uma aula, é um curso, tá bom? Então, para esses terapeutas que têm esse contato mais, essa percepção, e já conseguem fazer um tratamento mais nessa linha espiritual, é que a gente está falando aqui hoje, tá? O tratamento espiritual, ele demanda um cuidado do seu paciente, tanto do aspecto psíquico dele, né? Dos pensamentos mais, vamos dizer assim, do dia a dia, do estado que ele está, numa depressão, né? Ou ansiedade, enfim, desses estados mais característicos de desconforto emocional, e trabalhando também essas emoções mais grossas, né, que são emoções de raiva, de desespero, de tristeza, de ciúme, são emoções grossas. E, na verdade, a gente vai percebendo nesse caminho da percepção do psíquico, das emoções grossas, que a gente pode ir elevando e trabalhando, né? Então, nós estamos, sim, sempre trabalhando em conexão com universos paralelos, nos quais tem outros tipos de corpo que estão interagindo com a gente, tá bom?
É assim que acontece. Isso não tem nada de religioso. Você pode levar para uma religião, você pode simplesmente deixar cair os véus e entender que é assim. Eu vou começar, gente, a responder perguntinhas, porque tem aqui, a Jennifer já comentou algumas, tá? Eu vou começar a ler umas aqui para a gente poder falar. Ó, cones novos tem cera de abelha. Tem cera de abelha? Cones botânicos não tem cera de abelha. Ele tem ervas, né? E os cones, todos os cones que têm ervas e não tem cera de abelha, ele pega o campo duplo etérico, somente. Se ele tivesse cera de abelha, ele poderia pegar campo emocional. Mas essa minha linha eu tenho a linha de cones com cera de abelha, que é o tradicional, com óleos essenciais, né? Mas essa linha botânica, ela é vegana, então ela não tem nada da linha animal. Ela tem ervas. Ervas, não importa que jeito eu coloquei, se é natural, se é essência, se é tintura, não importa, ela só pega o campo, só pega vibração e dimensão do duplo etérico, tá? Quando ele tem cera de abelha, que são os outros cones, ele já começa a pegar o campo emocional aqui, porque ele tem o corpo, na composição, ela tem o elemento animal, que é da cera de abelha, né? Então, ela vai ter possibilidade de pegar o campo emocional. Se for só ervas, não. Bom, todos os cones servem para tratamento espiritual ou tem algumas recomendadas com cera de abelha, né? Cera de abelha. Por quê? É assim, ó. Existe fogo morto. Quando eu faço cone só de parafina, né? Ele é um fogo morto, não é um fogo de luz, não é uma madeira queimando, não mesmo tendo erva, né? Ele é como um incenso, ele não tem a labareda de transmutação. Quando você coloca cera de abelha, aí sim ele tem a possibilidade de ir para os outros corpos. Porque o elemento cera de abelha tem frequências das outras dimensões, da quinta, da sexta, sétima, oitava, tá bom? Então, é assim, cone botânico, acho melhor você usar assim para tratar energeticamente o duplo etérico da pessoa. Ele não é o cone, um tratamento de limpeza energética. Ele é ótimo para fazer a limpeza da pessoa, a limpeza do ambiente, mas se você quer um pouquinho mais, se você quer realmente ter influência no campo emocional real e no campo espiritual, precisa sim de cera de abelha. Quanto custa o curso de tratamentos espirituais? Olha, no curso básico de Conidu já tem o tratamento básico sobre tratamentos espirituais. Depois eu tenho gabaritos, que são da constelação familiar e Conidu, que é um tratamento espiritual. E eu tenho um gabarito também, que é da grande fraternidade branca, usando o Conidu também, e cristais. Aí eles têm preço lá no site, tá? Estão em promoção, acho que por 182 cada um desses cursos. Posso tratar o meu cliente fisicamente e espiritualmente na mesma aplicação de Conidu? Sim, se seu Conidu tiver cera de abelha, né?
tem que haver uma preparação do cliente antes de tratá-lo espiritualmente, tem que ter uma preparação sua, né? Porque quando você recebe o cliente, primeiro que você tem que estar alinhado, assim, né? Com o seu corpo energético bem. Por isso que eu acho que aquela coisa de ter muitos clientes um atrás do outro só te detona, né? Porque você não tem possibilidades de atender muitas pessoas se você não se cuida durante o seu tempo de trabalho. Então, não precisa cuidar da pessoa, precisa cuidar de você, do seu espaço. A pessoa chegou, foi o que eu falei. O que você vai fazer? Você vai cuidar dela e também das energias, tanto energias do campo duplo etérico quanto espirituais, né? E emocionais, tudo isso você vai cuidar. O Konindu, ele é mágico porque ele faz essa limpeza energética, a pessoa chegou, se passou o cone, ele faz a limpeza energética, cone, coceira de abelha, né? Também pode ser o botânico, porque ele faz o tratamento do campo duplo etérico. Se você quer ir além do campo duplo etérico, tem que ter cera também. E você já vai preparar o cliente espiritualmente, certo? Porque no seu tratamento você já tem essa postura, essa percepção, você vai conduzir, né, o que você está fazendo para quem está te auxiliando. Qual é a outra dimensão que está te auxiliando? Qual é a equipe que está te auxiliando? Quando você trabalha sozinho, desconsiderando, né, todo o universo paralelo que está ali no mesmo espaço, você gasta só a sua energia, né? Você precisa dar permissão a esse atendimento espiritual. O tratamento dos acompanhantes acontece ao mesmo tempo da aplicação do cliente? Sim, acontece ao mesmo tempo, tá? Tudo ao mesmo tempo. E os tratamentos, gente, a nível, né? O tratamento físico às vezes demora. Você pega um cone lá, né? Você acende. Se você passou de 5 minutos com o seu cone, já não precisa mais, porque o fogo é imediato, né? O tratamento nem precisaria dos 5 minutos, mas enfim. Se você gosta de ficar lá, né, muito tempo, você vai perceber que quando você percebe esse tratamento, ele acontece muito rapidamente, muito rapidamente. Então, nesse tempo que você está aplicando na pessoa, também está sendo conduzido, né, essas energias, tanto energias densas como energias mais espirituais ou mais do campo psíquico mesmo, elas estão sendo, né, encaminhadas. Esse tratamento é rapidíssimo, são segundos. Por isso que eu digo que não precisa ficar lá por quê? Você tem outras coisas para fazer, né? Você não é um terapeuta só de Konindu, você quer aplicar sei lá, um reiki, você quer fazer uma manipulação, às vezes, de ombro e pescoço, você quer botar umas agulhinhas, né? Você não vai ficar tanto tempo no cone, sendo que o tratamento já aconteceu há bastante tempo, tá? Então, ele acontece, sim, junto com o tratamento, acontece junto, você está fazendo o paciente junto com todas as energias que estão neste momento ali no trabalho.
O treinamento presencial vai explicar como fazer os tratamentos espirituais. Então, o presencial é legal assim para as pessoas que têm um pouco de medo de usar o conde. Então, você vai pegar o conde, você vai acender, você vai aplicar, você vai... Depende da turma, vai para os tratamentos espiritual, porque a apostila que você recebe vai ter tudo, vai ter tratamento de ouvido, tratamento emocional, tratamento espiritual, vai ter tudo. Dependendo da turma, tem turma que gostam mais de falar desses aspectos, né? Cada turma é diferente. Eu dei outro dia um curso presencial para um pessoal que eles já são terapeuta há bastante tempo e eles queriam essa parte mais espiritual. Então o foco era esse, né? Como o curso é muito extenso, né? O curso de Conidu, com todos os tópicos, é extenso, não dá para fazer tudo num dia, né? Então, dependendo do grupo, a gente vai falar de espiritual, tá bom? Mas as pessoas vão perguntando, a gente vai respondendo. Mesmo depois do curso, você vai ter o contato pessoal comigo, né? E você vai fazendo as suas perguntas, as suas questões, tá bom? Tem algum curso específico para tratamentos espirituais? Tem você estudar. É meio assim, quando você vira terapeuta, o que eu tenho visto muito hoje em dia, que tem pessoas que se tornam terapeutas, mas sem ter a base do que é ser um terapeuta, né? Então você tem que ter vários conceitos, aprendizagens de consciências mesmo, de entendimento como é um terapeuta, como ele tem que agir, o que ele tem que saber, além das técnicas que ele conhece, né? Então, quanto mais você estudar e aprender, vai ser muito legal, porque você vai somando. Como eu comentei aqui, ó, que todas as possibilidades de Reiki, Yoga, filosofia, apometria, fluidoterapia, homeopatia, Conidu, tudo isso eu estudei. Centro espírita, passe, centro espiritualista, cirurgias espirituais, tudo eu fiz, tudo eu conheço, né? Então, eu me sinto autorizada a estar falando disso, né? Porque eu tenho conhecimento. Eu tenho algumas dicas para dar até para você ter como começar a ler, vamos dizer assim, ó. Eu vou dar uma dica de um autor que é o Ramatiz. Ramatiz, amo de paixão, tenho os livros dele. Ramatiz, na verdade, é uma entidade espiritualista. O livro mais legal dele, né? Mais legal não. Eu acho assim, o primeiro que você precisa ler é assim, Universo Segundo o Cosmos. É de Ramatiz, é um livro psicografado e quem fez essa psicografia foi Hercílio Mas, né? Tem muitos livros do Ramatiz psicografado por outros atores, como Norberto Peixoto. Eu tenho essa aqui, ó, Chama Crística. Esse Samadhi aqui também, olha, né? Então, gente, é uma visão que você começa a entrar em outro universo, em outro atendimento. Ramatiz fala há muito tempo, né? A gente, a idade que nós temos, eu tenho 70, mas eu sou nova no aprendizado do Ramatiz, porque isso, né, é de muito tempo atrás.
O Ramatiz, ele vai explicar o universo com a visão cósmica. Não tem nada de religião, nada. É maravilhoso. O que se falam hoje de universos paralelos, né, de véus caindo, dimensões, tudo isso o Ramatiz já falava lá. Então, ler Ramatiz é uma base, né? Você começa a fazer a sua base. Ele é um curso, não é um curso, mas vai fazer você entender tanta coisa que você usa hoje em dia que você não sabe, né? Vai fazer você entender. Então, são dicas assim, né? Essas lives sobre espiritualidade são semanais? Não, né? Eu estou dando hoje uma aqui porque eu senti necessidade mesmo de fazer. Tem muita gente assim perguntando sempre sobre os trabalhos espirituais, principalmente porque eu tenho os gabaritos para tratamentos espirituais. Mas não são semanais, tá? Você distribui os cones? Essa eu não entendi, né? Mas tem bastante perguntinha. Esse assunto é maravilhoso. Só com o uso do cone hindu é possível realizar esses tratamentos espirituais ou precisa sempre utilizar outra terapia junto? Pois sou terapeuta apenas de cone hindu. Sim, pode. Você pode, né? Fazer os espirituais. Toda vez que você usar um cone, por exemplo, eu falei que o cone responde ao terapeuta, né? Ele é inteligente, tá? Ele entende até onde você quer ir e vai até onde, ele respeita isso, né? Então, se você está fazendo o cone hindu e não está só pensando que você está tratando vida, alguma coisa assim, você pode sim, nesse momento, estar presente e autorizando que esse fogo, se for de luz com cera de abelha, que esse fogo possa estar fazendo o tratamento espiritual necessário. Não é você que vai dizer o que é, eu quero que tire esse desobsessor. É o necessário, porque você não sabe das outras dimensões quais são necessárias, mas você autoriza. Pode sim. Pode usar toda vez que você estiver tratando alguém, você diz que aquele foguinho vai chegar até o campo espiritual fazendo o necessário, que você autoriza, tá bom? Então não é necessário queimar o cone o tempo todo suficiente para acumular resíduo? Nossa, gente, resíduo é nada na terapia do cone. Sabe por quê? Resíduo depende de como foi feito o seu cone. Se você usou um tecido grosso e deu banho pesado, lá dentro vai ter mais resíduo. O meu cone é levíssimo, tecido leve, banho leve, né? Ele vai ter menos resíduo. Então, o resíduo não tem nada a ver, gente. Esquece leitura de resíduo. Esquece, tá? Tudo isso é viagem. Então, leitura de resíduo só explica como foi feito ou produzido aquele cone. Se ele tem banho pesado, que tipo de banho ele tem. Não dá para fazer leitura, né? Dá para você ser sensível, você, né, ter uma percepção, intuição e perceber o que acontece, às vezes ali com a pessoa, nosso tratamento de cone, mas não façam leitura, tá? Não, eu não recomendo, nem ensino isso no meu curso de cone. Ensino que quando você acaba, pode ter as secreções dentro amarelo, não, só pozinho. Isso depende
da produção, tá bom? Do momento. Até a temperatura ambiente, se é mais úmido, mais quente, mais frio, interfere nisso, tá? Quando terá um curso presencial, ou será? Onde será, querida? Olha, o curso presencial, dia 6 de setembro, em Campinas, né? Pode vir Campinas, vem de todas as cidades perto, tá? De São Paulo vem bastante gente. Então, região metropolitana de Campinas, dia 6 de setembro. E eu vou ter lá no site, né? Aí mesmo no Instagram, a divulgação. Aí você vai prestando atenção. Qual o melhor cone para o chakra laríngeo e qual para o umbilical? Passo em todos os chakras. Qual a dica de autoaplicação? Olha, quando você vai aplicar cone em chakra, isso é tratamento energético, tá? Então, eu tenho vários vídeos no Instagram, inclusive um falando que como os chakras trabalham aos pares, né? Como você faz uma limpeza de chakras, porque o Cone-Du faz limpeza, ele não faz harmonização, ele limpa, depois você vai entrar com outra técnica, tá bom? No chakra laríngeo, olha, muito especificamente, às vezes você está com um cliente, você sabe que ele tem uma dificuldade no chakra laríngeo, você vai escolher um cone próprio para isso. Mas como a sua pergunta, né, assim, é mais genérica, eu diria que o cone, qualquer cone, você pode passar em todos os chakras. Os cones que não têm cera de abelha vão fazer limpeza energética. Os cones que têm cera de abelha vão fazer além, vão pegar esse campo psíquico também, tá bom? Qual a dica da autoaplicação? É difícil fazer autoaplicação na cabeça, tá, gente? Tem gente que faz sozinha lá no ouvido, mental. Como é que você vai fazer um tratamento mental em você mesmo, né? Para você relaxar, limpar campo mental, se você tem que ficar olhando o cone. É ruim, qualquer pessoa pode segurar para você. Agora, daqui para baixo, eu acho que dá para fazer. Eu faço minha autoaplicação, mas quando é ouvido e cabeça, eu peço para alguém aplicar, tá bom? E sobre a chama, dá para fazer leitura? Pois é. A chama também depende de como foi feito, né? Eu já vi coisas muito absurdas, assim, de pessoas falando coisas absurdas de chama. Eu também vou falar no curso, explico sobre as cores, né? Aí sim, você tem chamas, né? A chama, a base dela sempre é azul, porque onde tem mais oxigênio, o fogo é mais quente. Depois vai subindo, meio laranja, meio amarelo, aparece o verde, mostrando que está no campo emocional. Amarelo aparece bastante, laranja bastante, porque ele está no campo duplo etérico. Isso é para você entender onde ele está. Mas aí ficar viajando, que a chama era assim, era uma mãozinha, fez um coração, fez, né, isso aí. Não existe muito, tá? Porque essa chama vai depender de como foi feito, tá? Outra coisa, gente, que eu acho importantíssimo falar sempre. As pessoas acham que tem que ter um buraco, que onde sai a fumacinha do cone aqui, ó, embaixo, tem que entrar no ouvido, tem não, tá? Então aqui meu cone, você acendeu, começou a sair fumacinha, você põe a fumacinha para.
Gente, olha o tamanho do buraquinho, para você ver, ó, é isso, cone que tem buraco grande, você põe uma gaze aqui, porque senão você vai encher o ouvido da pessoa de resíduo de parafina, né? De vez se ajudar, você atrapalha, tá bom? Fumacinha dentro do ouvido, não. Leitura de fumaça também, tem gente que fala, ah, fumaça era preta, fumaça... Tudo que tem fogo tem fumaça e não se interpreta fumaça, tá bom? Não existe essa questão. Tudo isso que a gente vê, às vezes, as pessoas falando e que parece bastante absurdo, se você pensar mesmo, parece absurdo, né? Como você vai interpretar uma queima, né? Sendo que o fogo é espiritual, como é que você vai fazer essa interpretação, né? É complicado, tá? Precisa ter bastante cuidado com isso. O fato de você fazer a aplicação, aplicar, pronto, já foi o tratamento. Não interessa se foi isso, foi aquilo, se a chama era... Mesmo as cores, né? É uma dica, é gostoso você olhar o fogo, você vê mais azul, você vê mais laranja, você fala, tá no campo mais duplo etérico. Ah, o fogo agora foi para o campo emocional, mas o que emocional? Não sei, né? Você não sabe nunca, tá bom? Olha, eu só uso os cones seus. Perfeito. Escolheu cones profissionais. Mas noto diferença no resíduo conforme a aplicação. Eu não faço leitura, não gosto, mas algumas vezes, em casos específicos, o resíduo é enorme, cilindro escuro. Então, olha, lembra que eu comentei que até o ambiente, né, o ar ambiental pode sim influenciar nesse conteúdo? Sim, pode. É diferente? Um cone nunca é igual ao outro. Então, qual a dica que eu dou nos resíduos que ficam dentro? Eu não faço leitura, mas sempre tem ou as bolinhas, grânulos amarelos e os brancos, né? Que o branco é do corpo energético. Branco sempre vai ter, sempre vai ter, sempre vai ter, porque ele fez leitura do campo energético. Pode ter algumas vezes o amarelo? Pode ter, porque ele capturou algum processo no campo energético que ainda não era um processo físico, mas poderia ser, ele fez essa captura, tá bom? Então é isso, tem amarelo, estava no campo duplo etérico e poderia ser, ou já é um processo físico que ele queimou, não sei o que é. Não adianta achar que a bolinha é um coração e você acha que a pessoa tem problema no coração. Você achar que a bolinha não é bolinha, é compridinho, então é um problema de coluna. Esquece, tá? Não é. Só tem duas possibilidades. Branco sempre vai ter, que é o pozinho do campo duplo etérico. E quando tem uns amarelos, é porque ele capturou um processo em assim, andamento no corpo físico, tá bom? O processo é ruim? Não. De repente, ó, nem sempre. Se você a pessoa acabou de almoçar, você vai lá e faz um cone no chakra
plexo solar dela, o que vai acontecer? Vai sair lá um amarelão, porque ele capturou uma atividade física, tá bom? Príncipe, não entendi essa. Oromazes comanda a limpeza espiritual? Eu não entendi bem de quem se quis falar aqui, mas assim, como eu comentei, que dos universos paralelos ao nosso, terceira dimensão, todos os universos aqui paralelos, e que está cheio de outras manifestações de vida que não a física, tem seres que estão trabalhando, nos ajudando a trabalhar aqui, trabalhando espiritual também. Agora, eu não entendi qual ser se quis comentar, tá bom? Mas a gente sabe, por exemplo, das equipes, quando você trabalha com as equipes espirituais, vamos supor, todo mundo conhece, Reiki Usui, que está aqui, ó, nessa dimensão, então você está trabalhando com essa equipe, tá? Aliás, todos os meus gabaritos têm esse acompanhamento. Oromazes trabalha com Saint Germain. Não sei se é uma afirmação, uma pergunta, tá? Afirmação. Uma afirmação. Tá. Então vamos pensar assim, ó. Saint Germain não é uma pessoa, tá? Todos os mestres não é uma pessoa, é um grupo de seres que estão sobre aquela regência ou aquele nome de Saint Germain. Então, tem vários, por exemplo, no raio dele de Saint Germain, é uma equipe, são vários que trabalham. Agora, não sei te responder esse, porque eu não entendi bem esse nome aqui, Oromazes. Não entendi. Pode ser, né? Pode ser da equipe. Eu, particularmente, nunca ouvi esse nome. Então, vamos entender que, assim, ó, todo mundo que está aqui e trabalhando, ele não é indivíduo, ele pertence sempre a uma egrégora, né? E egrégora não é a gente que faz, viu, gente? Egrégora aqui é a egrégora das outras dimensões. Se eu falar assim, eu vou fazer uma egrégora aqui de tratamentos energéticos, não sou eu que faço, né? Eu que acesso uma equipe que já existe, tá bom? Então, Saint Germain é uma equipe. Todos os mestres são uma equipe, todos os mestres. Então, vamos entender assim. Bom, todos os mestres, o nome mestre, né? Que nem assim, equipe mariana, imensa, não é só Maria, né? Tem toda a fraternidade branca. E dentro da fraternidade branca tem Saint Germain. E Saint Germain tem vários, né, trabalhadores para trabalhar o raio que é específico dele, tá bom? Então, gente, olha, acho que eu respondi, acho que foi longe demais, né? Já passou bastante tempo, Jennifer. 1 hora, quase 1 hora. Para não ficar muito longo, tá? Tem sempre muita coisa para dizer, mas eu agradeço a presença e se quiser fazer perguntinhas, eu estou sempre respondendo, tá?
pode fazer. Até logo mais e até o próximo encontro. Até lá.